Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Shirley, sou mestra em ensino pela Universidade Univades e fui orientando da professora Márcia, na verdade continuo sendo, né? E a seu convite eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa, do que a gente conseguiu produzir juntas, tá? Bom, a minha pesquisa ela teve por título Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e a Formação Online para Professores do curso de Pedagogia no contexto da Sabercultura. Qual era o principal objetivo da minha pesquisa? Verificar as contribuições de uma formação online na repercussão da prática pedagógica, sendo que essa formação seria feita buscando tanto o potencial tecnológico, comunicacional das tecnologias digitais, como o pedagógico, né? Então, eu parti dessa problemática de verificar as repercussões nos professores, tá? Porque num contexto onde a gente já se discute a demanda por necessidade de formação de professor do ensino superior, né, também, que foi o caso da minha pesquisa, eu busquei verificar não apenas realizar a formação, mas também tentar investigar as repercussões disso, tá? Então, para isso, eu utilizei uma formação híbrida, né, porque eu utilizei tanto o momento presencial como o ambiente virtual, né, que eu organizei com design interativo, exatamente para que o professor pudesse experimentar uma formação já na perspectiva do que demanda hoje o contexto da sabercultura, né? E aí, bom, eu vou priorizei aqui nesse vídeo, que a gente tem pouco tempo, para falar um pouco da estrutura dessa formação que eu adotei. O grupo de docentes foram 12 docentes, né, do curso de pedagogia, e em seguida eu fui verificar a repercussão da formação em 2 docentes que participaram, tá? Então, a formação teve 30 horas, ao total, 12 presenciais, 6 do que eu chamei de orientação individual, porque eu acabei atendendo um professor ou outro, né, de acordo com as suas demandas, e 12 horas do que eu chamei de pré e pós-aula. Por quê? Na instituição que o grupo atua, ele adota o modelo da sala de aula invertida, né? E o próprio plano de aula do docente ele já é estruturado no dia a dia no formato de pré-aula, aula e pós-aula. Então, eu adotei a mesma estrutura para a nossa formação, uma vez que a nossa intenção era investigar nesse contexto da instituição as repercussões da formação. Então, não quis fugir dessa proposta do desenho acadêmico da própria instituição. Então, a formação ela foi organizada num primeiro momento provocando discussões acerca do próprio contexto da sabercultura, né, do potencial tanto comunicacional como pedagógico das tecnologias digitais. Como eu fiz isso, né, na estrutura do ambiente? Eu busquei sempre, como eu falei, usar a pré-aula para o professor perceber o que seria essa pré-aula nesse modelo, né? E aí eu já enviava para eles por e-mail, né, e gravava pequenos vídeos com orientações de como seria nosso encontro, né, aquele nosso primeiro encontro, e já enviava o que eu precisava que nós fôssemos discutir. Então, no primeiro momento foi o texto. Eu usei o texto do professor Marco Silva, que é Exigências para a Formação do Professor na Sabercultura. E já encaminhei esse texto com algumas orientações da formação para que eles pudessem chegar ao encontro, né, já sabendo, né, e a gente pudesse promover um maior engajamento. No segundo momento da formação, nós trabalhamos a questão do uso pedagógico das tecnologias digitais no curso de pedagogia, né, já com foco no ensino e na aprendizagem. Nesse caso, quais foram as tecnologias que eu escolhi para minha pesquisa? Foi o podcast, né, o blog, né, só um momentinho. Foi o Facebook, o Twitter, o blog e o podcast, né? Então eu escolhi essas 4, tá? Porque são 4 que eu queria tanto abranger a rede social, uma vez que se está inserido nesse cenário, né? Como levar também essa possibilidade de organização do conhecimento em outras plataformas, como o próprio podcast, né? Bom, e aí como que eu fiz isso? Eu gravei tutoriais de cada uma das mídias, tanto do blog, como do podcast, como do Twitter, e explicando para o professor desde como ele poderia
criar essa conta, né? Isso eu enviei antes do nosso encontro, também na perspectiva da pré-aula, para que ele já chegasse no encontro com sua conta criada, né? Enfim, já familiarizado com aquela tecnologia. E no momento do encontro, nós fomos provocar as discussões e as funcionalidades dentro do contexto da docência em sala de aula, né? E aí a gente foi desenvolver práticas na sala, no nosso encontro de formação, usando cada uma daquelas tecnologias. Foi um momento muito enriquecedor, né? O terceiro momento da formação, eu optei por trabalhar especificamente vídeo. Por quê? A minha pesquisa ela buscava trazer essa investigação dentro da proposta de autoria, né? Tanto do próprio docente, uma vez que o vídeo ele é uma mídia já utilizada muito na perspectiva de reprodução. Então, a gente trabalhou criação de canal do YouTube, né? O professor gravou vídeo, aprendeu as ferramentas e sempre na discussão do contexto da saber-cultura. Qual seria o papel do professor, né? Desde a elaboração do roteiro, a própria utilização da ferramenta e interação com ela. Tá? E no quarto momento, a gente finalizou toda essa discussão das mídias utilizando o próprio ambiente que a instituição adotava no momento, que era uma plataforma corporativa chamada Ilang. Então, os professores, uma vez que já tinham feito umas propostas, tanto lá no segundo módulo como no terceiro módulo, eles agora foram desenvolver isso dentro do ambiente da instituição, né, fazendo uma simulação dentro do ambiente da instituição, né? Bom, essa foi a estrutura, de maneira geral, da formação que eu adotei. E aí, quais seriam os principais resultados, né? Eu posso dizer que algo que eu tentei identificar com os instrumentos, né, com a entrevista, com a observação, foi que todos os professores utilizavam, né, ou grande parte deles, né, utilizavam as tecnologias no cotidiano, né? Então todos tinham rede social, todos faziam uso dela para publicação de informações pessoais, alguns já tinham, né, construído alguma proposta dentro dessa perspectiva educativa. Esse foi um objetivo. O segundo é que o design do curso ele favoreceu muito a experiência, a integração do docente com essas ferramentas, né? Por que eu chamo de design interativo? Porque a própria professora Edmia Santos, o professor Marcos Silvas vão defender muito essa interatividade na perspectiva do docente vivenciar, né, essa construção, né, junto com o ambiente virtual e com os atores que estão lá, os sujeitos que estão lá, que eram os colegas deles. Então, já pensei em atividades e propostas que eles estivessem rompendo essa perspectiva de que a aprendizagem era algo fixo, né? O terceiro, que eu sinto que auxiliou muitos docentes, foram os vídeos que eu gravei, né, os pequenos vídeos tutoriais. Isso auxiliou no desenvolvimento de habilidades, até porque a ferramenta, durante a pesquisa, como eu falei no início, eu havia previsto apenas um e-mail, mas eu criei um grupo, até pela vida dinâmica dos docentes, criei um grupo de WhatsApp. E aí, além do e-mail, eu colocava no WhatsApp. E o final de semana, a coisa continuava, né, acontecendo, interagindo ali no grupo de WhatsApp, todas as informações que estavam no e-mail, né? Bom, e o fato do professor vivenciar, um outro resultado que eu percebi durante a formação, que o fato deles construírem ali juntos e compartilharem ao mesmo tempo, ouvindo, integrando essas tecnologias, ela provocou, emergiram muitas reflexões acerca da própria prática, que eu considerei muito interessante. E sobre as repercussões para a reflexão da prática, que daí não foi mais o grupo de 12 professores, mas os 2 professores que foram escolhidos, e aí vocês podem se perguntar qual foi o critério que eu adotei, nós pensamos em investigar o professor que tivesse mais tempo de experiência em sala de aula, né, e ao mesmo tempo demonstrou lá no seu perfil inicial tecnológico experiência na docência, mas pouca experiência com o uso das tecnologias, e uma professora que já havia tempo de experiência em sala de aula, mas bastante experiência com EAD, o uso da tecnologia mais na modalidade EAD.
Então, a gente queria pegar esses dois cenários. Então, o que a gente percebeu desses dois docentes, né? Que ocorreu a aprendizagem sobre a produção do vídeo e quanto a professora da EAD, você pode pensar assim, a professora ela já produzia vídeo, mas ela produzia vídeo no contexto de estúdio, né, com toda uma equipe de vídeos dando suporte. E a pesquisa apresenta relatos da docente com essa autonomia, né, com essa habilidade que ela já conseguiu perceber que ela poderia também produzir os vídeos e também, no caso, levar isso para a sala de aula, não mais na perspectiva só de algo específico da modalidade EAD, né? Bom, outra repercussão é que houve a integração dos conhecimentos tecnológicos nas aulas dos docentes, né? O professor, um dos docentes, criou o canal em uma das disciplinas dele, gravou com orientações para os alunos, inclusive era uma disciplina de estágio que ocorriam diversas situações que os alunos demandavam, né, repetir a mesma orientação. Então ele gravou vídeos com exemplos e eu depois ouvi um pouco dos alunos sobre isso, foi bem interessante também. E os professores demonstraram menos resistência no uso das tecnologias, né? Foi algo muito positivo também da pesquisa que foi apontada na repercussão, é porque o fato de vivenciar, de construir, de elaborar, não só como algo posto, mas como algo que surgiu da própria demanda do docente, isso também demonstrou menor resistência na elaboração. Então, as considerações finais que eu cheguei da minha pesquisa é que essa segurança com o uso das tecnologias na sala de aula pelo docente, ela é um processo, né? Ela não é algo pronto, tá? E que, portanto, ela requer um tempo, uma experiência de formação. E essa formação que precisa ser contínua. Por isso, eu usei o design híbrido para que a coisa pudesse não se esgotar só no encontro presencial. E um segundo consideração que eu chego da pesquisa é que o professor, há uma necessidade do professor vivenciar essas experiências de formação com o próprio uso da tecnologia, para que isso faça sentido à prática dele, né? Então, é muito complexo você discutir a questão do uso das tecnologias de forma apenas teórica, né? Então, vivenciar essa possibilidade, criando, organizando, problematizando ali no grupo, né? E ao mesmo tempo poder construir isso foi algo muito significativo e que apareceu muito como repercussão do nosso trabalho. Tá? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite da professora Márcia mais uma vez e eu espero ter deixado aqui algumas contribuições para os colegas. Um abraço.